Olá você, a paz do Senhor Jesus. Estamos mais uma vez na nossa escola bíblica dominical. Você está convidada a participar conosco de mais uma aula. Hoje nós estamos na penúltima aula do quarto trimestre de 2023, lição 12. Hoje são 17 de dezembro de 2023. Nós continuamos com o nosso assunto, já estamos fechando. No próximo domingo a gente já fecha esse assunto, né? E nós vamos vendo, aliás, ainda tem mais uma. Esse mês tem um domingo que cai no dia 31. Então, nós teremos, no caso, 14 lições. Então, com a de hoje ainda vão ficar faltando duas. Muito bem. O mês se esticou um pouco aí, né? Em termos de domingos, né? Teve mais domingos do que o de costume. Então, vamos lá. Nós estamos estudando o assunto geral até os confins da terra. A lição de hoje nos traz o modelo de missões da igreja de Antioquia. Texto áureo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Atos 13, versículo 2. Vamos arrumar aqui um pouquinho o sistema aqui. Tá bom. Muito bem. Verdade prática. A ação do Espírito Santo é a garantia do sucesso de toda obra missionária. Então, que isto fique claro para pastores, obreiros, líderes, pessoas envolvidas com a obra de Deus, que nós temos uma dependência absoluta do Espírito Santo de Deus para sermos bem-sucedidos na obra missionária, seja ela local, regional ou nacional, internacional, não importa. Aonde você se dispôs ou se dispõe a fazer a obra missionária, você precisa contar 100% com a ajuda do Espírito Santo de Deus, porque missões estão no coração de Deus e missões são dirigidas, orientadas e levadas a cabo pela ação do Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus. O modelo de missões da primeira igreja formada por gentios é o objetivo do nosso estudo nessa semana. A igreja de Antioquia é um modelo poderoso do Novo Testamento para a prática missionária contemporânea. Essa igreja foi estabelecida dentro de um contexto de diversidade, pois seus líderes vinham de origens diversas, como vemos ao longo da lição. Essa igreja de Antioquia, essa cidade de Antioquia, ela me faz lembrar a cidade de Brasília, o Distrito Federal. Existem pessoas aqui, eu acredito que de todos os estados brasileiros, e ainda tem bastantes pessoas de outros países, né? Japoneses, coreanos, chineses. Então, nós temos aqui uma gama muito grande de pessoas de outros locais, mesmo porque Brasília é uma cidade nova, né? Ela é do início dos anos 60, fim dos anos 50. Então não tinha como Brasília começar com a sua própria população, porque ela foi criada aqui no meio do nada, praticamente. Então, esta é a característica também dessa cidade de Antioquia. Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho mais a respeito. Os objetivos dessa lição são, primeiro, apresentar a natureza e as características da igreja de Antioquia. Segundo, expor sua natureza missionária. Terceiro, enfatizar o serviço de missões em Antioquia.
A motivação a lição dessa semana, dentre muitos ensinamentos, nos ensina a natureza espiritual da obra de missões. O jejum e a oração eram disciplinas essenciais para selecionar e enviar os missionários para a evangelização do mundo. Então, é isso. Sempre os apóstolos, os discípulos, os apóstolos, os ministros do evangelho naquela época, eles tinham esta prática de orar, buscar a resposta de Deus. Isso começou com Moisés no Antigo Testamento, quando ele conduzia o povo pelo deserto. Então Deus instituiu o sacerdócio e os levitas, que tinham a parte sacerdotal e a parte do louvor, da adoração e da manutenção do templo e da obra de Deus como um todo. Então, isso virou uma prática. Toda vez que o rei ou o líder, seja ele líder, juiz, rei, quem quer que fosse, eles consultavam a Deus através do sacerdote, através daquela prática que era o sorteio. Tinha uma prática também muito interessante de lançar uma flecha para o ar e ela cair na direção do grupo, do clã ou da família ou da pessoa escolhida. Então, os discípulos e os apóstolos, eles continuaram com esta prática, só que agora, como no dia de Pentecostes, o Espírito Santo de Deus desceu sobre todos e introduziu no interior de cada pessoa o seu espírito do discernimento, da visão, da profecia, da fala, tudo que você imaginar de bom, que naquela época só era revelado através do ministério sacerdotal ou profético, né, ou ambos, agora passou a ser pelo dom de profecia, pelo dom de visão, de revelação e da palavra. Então, todas as pessoas tinham essas condições. Aliás, até hoje, todas as pessoas têm, todos nós cristãos, declarados cristãos que realmente temos comunhão com Deus, nós ainda temos esta possibilidade muito nítida, muito clara, de consultarmos a Deus através do seu Espírito Santo e obtermos respostas instantâneas. Eu digo isso porque eu sou testemunha ocular da voz de Deus, da condução de Deus nos dias de hoje ainda no meu ministério. Inclusive, esse ministério atual, Igreja Apologética Boas Novas, Ministério Apologético Boas Novas, que é uma criança ainda, está começando, mas nós já temos sim a direção de Deus. Dificuldades, coisas que muitas vezes nos atingem, né, no dia a dia, pelas as coisas que nos acontecem de vez em quando, mas isto é normal. Toda a obra de Deus, ela é levada a cabo pela força, pela resistência e pela orientação de Deus. Ninguém faz a obra de Deus tranquilamente, como se estivesse nenhuma festividade. Sempre há a predisposição da oposição do inimigo contra o ministério da evangelização, o ministério de missões. A aplicação dessa lição, ela nos leva a estimularmos uns aos outros a reproduzir o início das missões em Antioquia, o roteiro da viagem missionária, a prestação de contas que o apóstolo fez. E quando nós fazemos isso, nós temos a possibilidade de, através de perguntas e respostas, a gente explicar como é que nós podemos reproduzir esse modelo hoje. Então, ao longo da nossa palestra, nós vamos então colocar isso em prática. Nós vamos estudar a respeito da primeira igreja cristã formada por gentios, a Igreja de Antioquia. Veremos a sua fundação e a formação
sua vida ministerial e de comunhão, como foram os resultados produzidos na prática missionária da igreja. Teremos, portanto, uma amostra clara de que nesta igreja havia uma dinâmica simples, porém profunda: jejum e oração para pedir a orientação do Espírito Santo, jejum e oração para executar a orientação do Espírito Santo, fazer missões, uma prática missionária na dependência do Espírito. E eu acrescento total dependência do Espírito. Palavra-chave: modelo. Então nós temos diante de nós hoje uma lição que nos leva a uma prática modelo na condução, na organização do Ministério de Missões. Primeiro tópico, a Igreja de Antioquia, a sua natureza e características. Vamos ver então, número 1, Antioquia da Síria era conhecida como a Rainha do Oriente. A cidade tinha uma população estimada de 500 mil habitantes. Antioquia era constituída de diversas nacionalidades e por isso dizia-se ser possível conhecer os costumes do mundo inteiro pela mistura de povos que frequentavam suas praças. Não por acaso essa cidade tornou-se a segunda capital do cristianismo depois de Jerusalém e a sede de missões da igreja cristã. Por isso, o evangelista Lucas altera o foco da sua narrativa, outrora centralizada em Jerusalém, para o ministério aos gentios a partir de Antioquia da Síria e subsequente disseminação da igreja pelo mundo. Nós podemos comparar o livro de Atos, capítulo 11, versículo 19. Não se deve confundir, portanto, as duas Antioquias. Existe a Antioquia da Síria e a Antioquia de Pisídia, que é mencionada também em Atos, no capítulo 13, versículo 14. Então, são duas Antioquias, nós estamos falando aqui da cidade gentílica, da Síria, situada na Síria. Então, em segundo lugar, a igreja em Antioquia, após a perseguição que sucedeu por causa da morte de Estevão, que fez os membros da igreja de Jerusalém se dispersarem para a Judéia e Samaria, confira comigo Atos 8, versículo 1, e também Saulo consentia na morte dele, fez-se aquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. Então, os apóstolos ficaram firmes, eles, como sendo a liderança, como sendo o cerne do ministério, então eles permaneceram em Jerusalém e, a partir das suas orientações, os demais discípulos, os demais cristãos, foram se espalhando pelo mundo antigo. E, desta forma, o Evangelho de Cristo foi sendo disseminado, essa doutrina, nova doutrina, né, do Evangelho da graça, pela graça, as boas novas que Jesus pregou. O Espírito Santo dirigiu as pessoas, dirigiram os passos dos primeiros cristãos, dispersos para os confins da terra. Essa foi a orientação de Jesus, que ao receber o poder, ao descer sobre eles o Espírito Santo, eles seriam testemunhas, tanto em Jerusalém, em Samaria, em Judéia e até os confins da terra. Então já estava começando a se cumprir. Então, chegando eles, portanto, a Antioquia da Síria, você pode comparar Atos 11, versículos 22 e 23. Nessa cidade, após uma série de conversões, ocorreu a fundação da primeira igreja gentílica. Vamos comparar Atos 11, 26. Sucedeu que todo um ano se reuniam naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Olha só que maravilha. Então, esse título que nós carregamos hoje de cristão, seja você
católico, apostólico romano, católico brasileiro, ortodoxo, conservador, batista, Assembleia de Deus, presbiteriano, Congregação Cristã no Brasil, Adventista do Sétimo Dia. Todos nós temos esse título de cristãos. Por quê? Porque nós somos seguidores do Cristo. Então, nos foi dado, através da igreja em Antioquia, esse título carinhoso para todos quantos seguem a doutrina de Cristo, do seu evangelho. Aí vem as diferenciações, né? Tem as denominações, tem as formas de pensar, de agir, de entender as escrituras sagradas. Então é por isso que nós temos várias igrejas. Tem igreja que adotam Jesus Cristo, mas também não dispensaram a lei transmitida por Moisés. Tem igrejas que praticam os costumes regionais do mundo antigo, seja de Corinto, de outras cidades onde tinham igrejas, cada uma tinha os seus costumes peculiares. E outras igrejas, hoje as neopentecostais, são muito liberais, não adotam em nada a prática das igrejas da antiguidade com relação ao conservadorismo. São igrejas modernas, totalmente liberais, e existem hoje em dia igrejas que eu as considero até progressistas, né? Pelo avanço que elas têm alcançado, têm seguido um avanço assim em direção ao liberalismo totalmente atualizado, de forma que muitas vezes nos causa até estranheza determinadas práticas hoje nas igrejas, algumas igrejas do segmento neopentecostal. Mas isso é só um comentário. Nós não temos aqui o direito de dizer quem está certo, quem está errado, se todos estão certos, se todos estão errados. Quem vai dizer isso é o autor da obra, que é o Espírito Santo de Deus. É ele que vai determinar quem realmente o está agradando, quem realmente o está servindo. Então, essa igreja em Antioquia tornou-se o centro da obra missionária de Paulo, o apóstolo dos gentios. E é importante ressaltar que havia apenas duas cidades mais importantes do que Antioquia da Síria, Roma e Alexandria. Portanto, o evangelho pregado a partir de Antioquia para outras regiões do mundo era espiritualmente estratégico. Então, era uma cidade mística formada por povos de várias nações, pessoas de várias culturas, e que estavam ali formando uma nova cultura. E o evangelho encontrou essa facilidade. Eu me lembro muito bem quando eu cheguei aqui no Distrito Federal, no ano de 1973. Brasília novinha, ainda não tinha algumas cidades, não existiam, né? Por exemplo, não tinha Guará 2, não tinha Samambaia, Riacho, Recanto, Santa Maria. E a gente viveu uma época de ouro aqui nos anos 70, 74, até muito tempo nós vivemos uma época de ouro no Evangelho. A gente tinha um índice de criminalidade muito baixo em determinadas regiões e muito alto em outras. Mas a gente tinha a oportunidade de sair pela noite, pela madrugada, afora, nas cidades, fazendo o evangelismo. Então a gente alcançava aquelas pessoas que estavam saindo da noite, das suas diversões, né? E era muito importante. A igreja teve um crescimento muito grande nos anos 70, aqui no Distrito Federal, e eu pude presenciar isso. Por que eu estou fazendo esse comentário? Porque Antioquia também tinha essa característica do Distrito Federal. Pessoas vindas de vários locais e com o coração aberto, pessoas em busca de novas experiências, alguns buscando aventuras, outros buscando dinheiro, né?
provisões financeiras. Então, as pessoas que estão nessas condições têm a mente mais aberta, têm o coração aberto para receber novidades. E o Evangelho é, sim, uma novidade. As boas novas do Evangelho. E é isso que o Ministério Apologético Boas Novas está tentando fazer, levar a palavra de Deus para outras cidades, né? Brasília hoje ainda detém um índice muito grande de pessoas evangélicas. Essa igreja tornou-se o centro da obra missionária de Paulo, o apóstolo dos gentios. Eu estou repetindo a frase para você se lembrar. É importante ressaltar que havia apenas duas cidades mais importantes do que Antioquia da Síria, Roma e Alexandria. Portanto, o evangelho pregado a partir de Antioquia para outras regiões do mundo era espiritualmente estratégico. Terceiro, uma obra de leigos. Não foram os apóstolos ou obreiros, mas os leigos, os discípulos, os crentes em geral, outrora dispersos por causa da perseguição em Jerusalém, que anunciaram o evangelho aos gentios e, consequentemente, fundaram a igreja em Antioquia. Você pode conferir em Atos 11, versículo 19. E os que foram dispersos pela perseguição, que sucedeu por causa da morte de Estevão, nós já lemos esse versículo, então eles foram levados, e onde eles chegavam, aquele fogo que foi simbolizado por aquelas línguas de fogo que foram derramadas, que pousaram sobre cada um dos 120 crentes que estavam lá no cenáculo. Então esse fogo permaneceu aceso e acendeu um amor muito grande pelas almas, pelas pessoas que não conheciam o evangelho. Então isso levou esses crentes com aquela vontade de mudar o mundo, de trazer todos para o conhecimento do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa do anúncio do evangelho, a mão do Senhor estava sobre os crentes dispersos em Antioquia, o que fez com que muita gente se convertesse a Cristo. Esta notícia chegou a Jerusalém a ponto de os apóstolos enviarem Barnabé para verificar de perto o que estava acontecendo. Barnabé viajou mais de 400 quilômetros de Jerusalém até Antioquia. Ao chegar à cidade, ele se alegrou ao constatar que a graça de Deus havia alcançado muita gente e exortou a todos que permanecessem firmes no Senhor. Nesta oportunidade, pela primeira vez, os discípulos da igreja de Antioquia foram chamados de cristãos. Atos 11, 26. Resumindo o tópico de número 1, nós temos a igreja de Antioquia foi fundada por leigos e, consequentemente, por cristãos gentílicos. Hoje nós podemos contar com muita gente formada, muita gente preparada no que se diz respeito à teologia, à filosofia, aos conhecimentos seculares e também aos conhecimentos bíblicos. Naquela época não existia sequer a Bíblia. Os rolos que formavam a Torá, né, e a Taná eram guardados por pessoas detentoras do poder, de riquezas, pessoas que conseguiam ter uma biblioteca com a palavra de Deus, eram poucas. Então, nas sinagogas era divulgada a palavra de Deus apenas o que havia antes de Jesus Cristo. Então, foi a partir daqui do ministério de Lucas. Lucas iniciou, juntamente com João Marcos, e não sei qual é a sequência, mas também Mateus, e o apóstolo João, começaram a escrever os evangelhos. E depois Paulo e os outros apóstolos escreveram cartas. Isso levou muito tempo, mais de meio século, para que nós tivéssemos esse material que hoje está disponível para qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo. Então, nós podemos ver, nós estamos estudando também o livro de Atos na quarta-feira,
eu não estou transmitindo, mas até eu acredito que será importante transmitir também para vocês o estudo do livro de Atos. Então, nós vamos ver minuciosamente como começou, né, os relatos de Lucas, esse apanhado do que foi feito no início. Lucas, escrevendo a Teófilo na Grécia, ele mandou primeiro o Evangelho, depois mandou o livro de Atos, que os dois levou mais de meio século para serem compilados, né? Então eu acho que eu acabei de ter uma ideia, eu estou ministrando isso na igreja ao vivo para os irmãos. Eu vou também transformar isso em aulas e levar para vocês, quem sabe na quarta-feira, né? Para que vocês também conheçam o livro de Atos. Nós estamos nos aprofundando no livro de Apocalipse, já estamos terminando a introdução e logo, logo vamos chegar à parte mais profunda, mais minuciosa do livro de Apocalipse. Está indo ao ar nas terças e quintas-feiras. Então eu vou ver aqui se é possível a gente também transmitir na quarta-feira o estudo do livro de Atos, para que você tenha mais material. Então, fique comigo até o final desta aula. Nós já vamos para o tópico de número 2, uma igreja missionária em ação. Havia alguns profetas e doutores, você pode conferir lá em Atos 13:1. A igreja em Antioquia tinha uma boa liderança, exercendo a vocação. Nessa igreja, Deus estabeleceu profetas e doutores. 1 aos Coríntios 12:28, Efésios 4:11. Os profetas eram pessoas que exerciam o dom de ministrar a mensagem de Deus sob inspiração do Espírito Santo e de maneira espontânea. Lembre você que não tinha o Novo Testamento, não tinha nada. Então, tudo era transmitido ao vivo e pela inspiração do Espírito Santo de Deus. A partir desse marco, dessa inauguração da igreja em Antioquia, aí os apóstolos em Jerusalém, eles começaram a abrir os olhos para a necessidade de um material mais amplo. E foi aí que começaram a escrever cartas e escrever textos e contextos para que essas igrejas tivessem subsídio, para se manterem numa mesma doutrina, para que não ocorressem heresias, como de fato ocorreram em algumas cidades, tipo Galácia. Eu não sei se em Tessalônica também aconteceu. Em Corinto havia um problema muito grande com essa questão da falta de um script para que os cristãos seguissem. Hoje nós temos, né, o Novo Testamento, que é uma bênção, é a nossa regra de fé e conduta, e a nossa base espiritual é o Antigo Testamento, escritura adotada pelos judeus, né, que são a base de todo o teísmo, né, no mundo inteiro, né? As pessoas que creem em Deus, que adoram a Deus, da forma que nós entendemos, todas essas pessoas, elas adotam o Antigo Testamento como base para a sua fé, e o Novo Testamento como regra e prática. Os profetas eram pessoas que exerciam o dom de transmitir a mensagem de Deus sob inspiração do Espírito Santo. Tá. Os doutores ou mestres eram cheios do Espírito Santo e ensinavam a palavra de Deus com autoridade e sabedoria do alto. Não eram, portanto, homens orgulhosos e cheios de sabedoria meramente humana. Naquela época não existiam teólogos, não existiam doutores ensinados pelos homens. Naquela época, o doutorado começou a vir diretamente do Espírito Santo de Deus, e essas pessoas receberam em primeira mão a revelação de Deus do que seria depois as Escrituras que nós conhecemos hoje, neotestamentárias. Segundo, uma liderança servidora, versículo 2.
A liderança da igreja de Antioquia era constituída sem barreiras raciais ou espirituais. Por exemplo, Barnabé, consolador, misericordioso; Simão, negro, africano; Lúcio, sirineu, africano; Manaém, irmão de criação ou irmão de leite de Herodes, o tetrarca, Herodes Antipas, que matou João Batista; Saulo, fariseu, ex-perseguidor da igreja. Essa profunda comunhão de adoração, oração e serviço na diversidade de pessoas salvas trazia uma convicção de trabalho em favor das multidões não alcançadas da Ásia Menor e da Europa. Terceiro, apartai-me Barnabé e Saulo. O que eu acho importante, pessoal, nós estamos vendo aqui em Atos 13, nós já vimos o versículo 2, agora o 2 de novo, né? Apartai para nós, para mim, apartai-me a Barnabé e a Saulo. Essa é a voz do Espírito Santo através dos profetas daquela época. Nesse ambiente de sensibilidade espiritual, o Espírito Santo ordenou que separassem Barnabé e Saulo. Em seguida, eles foram enviados para o campo. Note que antes de receberem a orientação do Espírito Santo, a liderança, os profetas e os mestres e toda a igreja estavam no propósito do jejum e da oração. Você pode ver o capítulo 13, também o versículo 2. Após receber a orientação do Espírito Santo, e antes de enviarem Barnabé e Saulo ao campo missionário, os profetas e os mestres e toda a igreja continuavam jejuando e orando. Versículo 3 do capítulo 13. A lição aqui é muito clara. Na obra missionária e em qualquer projeto na obra de Deus, devemos entrar num propósito de jejum e oração para receber a orientação do Espírito, bem como para executar a orientação do Espírito. Sem dúvida, essa era a base do sucesso missionário da igreja em Antioquia. Resumindo o tópico de número 2, profetas e doutores constituíam uma liderança servidora, estabelecida sem barreiras raciais ou espirituais. O que eu quero dizer para você aqui, que eu quero explicar para você sobre liderança servidora? Irmãos e irmãs, os pastores, os líderes da igreja, nós precisamos ser servos e não chefes. A gente tem que ser líderes, mas líderes servidores. O pastor, o corpo de obreiros, ele foi proposto pelo Espírito Santo de Deus, pelo próprio Jesus, para servir. Não é para a gente explorar a igreja, explorar os irmãos e viver às custas dos irmãos, tirando o que os irmãos têm de melhor, para trazer para nós mesmos uma vida de luxo, uma vida mais prazerosa segundo o mundo, enquanto os irmãos se matam de trabalhar e a gente só desfruta, né? Então, é o contrário. O pastor, o líder, os obreiros, nós somos chamados para o serviço, para servir a igreja. Eu até costumo falar na igreja, quando estamos conversando sobre o serviço, eu digo que, a exemplo do casamento de Isaac com Rebeca, né? Isaac representando Cristo, Rebeca representando ou simbolizando a igreja hoje, Eliezer simbolizando o Espírito Santo hoje, e o camelo simbolizando o pastor e os líderes, que é quem tem que carregar a igreja sobre os lombos, né? E essa é uma simbologia que eu gosto de aplicar. Então, a igreja que leva para esse lado os líderes como servos e os membros como conservos, essa igreja cresce, essa igreja prospera. Eu digo igreja no sentido regional, local e tal, porque a igreja do Senhor Jesus é uma só e está em todo o mundo. Então, nós vamos ver aqui, ó.
Os missionários cristãos hoje devem se dedicar ao mesmo tipo de atividade, serem ministros, isto é, serem servos. Ministro não é um ser superior, é um ser serviente. Então, se você é ministro, então você é um servo, servo de Cristo e servo da comunidade a que você faz parte. Ministro de Cristo e mensageiros do seu evangelho, isto é, as boas novas. Evangelho quer dizer boas novas, por isso que nós fomos orientados a colocar esse título de Ministério Apologético Boas Novas, porque nós divulgamos o evangelho de Cristo. Nós estamos firmados na palavra de Deus. Embora os missionários também possam servir e há muitas necessidades práticas, particularmente em cultura, que estão fechadas, a pregação pública do Evangelho, o propósito principal deles ainda deve ser apresentar as pessoas a Cristo. Ele é o único que pode resgatá-las das consequências finais do pecado e da rebelião contra Deus e do poder de Satanás. Compara Atos 26, 18. É isso mesmo? Para lhes abrirem os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim, disse Jesus. Amém? Então, é isso. Além disso, a obra de um missionário envolve disciplinar novos crentes, isso é, treiná-los nas disciplinas práticas de seguir a Cristo e aprender a sua palavra diretamente. Isso inclui incentivá-los a receber o Espírito Santo e seus dons. Atos 28, 38 e 8, 17. Ensiná-los a obedecer tudo o que Cristo mandou. Mateus 28, 19 e 20. Então, é isso. A obra missionária, o serviço ministerial é para isso. É para que nós possamos levar a igreja, levar o povo de Deus ao conhecimento da verdade, a revelação das boas novas do Evangelho de Cristo. Tópico terceiro e último, o serviço de missões. Primeiro, o início das missões cristãs. A narrativa de Lucas, que denominamos de primeira viagem missionária de Paulo, começa em Antioquia, com a escolha de Barnabé e Paulo pelo Espírito Santo para uma obra especial. João Marcos, autor do Evangelho que leva o seu nome, permaneceu em Jerusalém, até ser levado para Antioquia por Barnabé, seu primo. E Paulo, que regressavam, né, o primo de Barnabé, João Marcos, vamos ler de novo, permaneceu em Jerusalém, João Marcos, até ser levado para Antioquia por Barnabé, seu primo, e também Paulo, que regressavam de uma missão do socorro a Jerusalém, Atos 12, 25. Quando partiram para Chipre, na sua primeira viagem missionária, levaram João Marcos em sua companhia, Atos 13, 5. Porém, ao chegarem a Perge, na Ásia Menor, Marcos os deixou e regressou para Jerusalém, Atos 13, 5. Esses acontecimentos, idas e voltas, ajuntamento e separação dos apóstolos, isso se deveu a uma obra do próprio Espírito Santo de Deus para que o evangelho crescesse e para que a literatura também fosse compilada naquela época para chegar até nós como está hoje. Segundo, o roteiro da viagem e atividades missionárias. Nos capítulos 13 e 14 de Atos, nós encontramos diversas localidades onde a atividade deles foi desenvolvida. Missões em Chipre, Atos 13, do 4 ao 13, missões em Antioquia, da
Pisídia, que já é outra cidade com o mesmo nome de Antioquia, Atos 13, 14 a 52. Missões em Icônio, Atos 14, do 1 ao 7. Missões em Listra, Atos 14, 8 ao 20, parte A. Missões em Derbe, Atos 14, 20b até o 21b. Missões em lugares antigos e novos, Atos 14, 21b até o 28. Regresso a Antioquia da Síria, Atos 14, 27. Basicamente, nessas regiões, a obra missionária foi caracterizada por uma variedade de estratégias de evangelização. Visitas às cidades e países em que o evangelho não havia chegado, perseguição e oposição ao evangelho, batismos no Espírito Santo, separação de líderes para igrejas plantadas, contatos e revisões das igrejas plantadas e muitas outras atividades missionárias. Havendo cumprido essas e outras tarefas, os missionários voltaram a Antioquia da Síria, cheios de alegria, ansiosos para contar o que Deus havia feito entre os gentios, Atos 14, do 24 ao 28. Eles poderiam dizer, de sã consciência, missão cumprida. Glória a Deus. Terceiro, prestando contas, ao final de cada uma das viagens missionárias, Paulo e sua equipe prestavam contas à igreja que os havia recomendado. A despeito das fortes perseguições que sofreram no cumprimento da nobre tarefa missionária, Paulo e a equipe que estava com ele evidenciaram a manifestação do poder de Deus na primeira viagem missionária. Muitos gentios e judeus creram, aceitaram Jesus como Salvador, muitas igrejas foram fundadas, curas divinas e libertação ocorreram. A obra do Espírito Santo foi notória, essa jornada missionária. Assim, o grande legado missionário deixado pela igreja de Antioquia foi a porta da fé que Deus abriu aos gentios. Confere com Atos 14, 27. Aqui aprendemos algumas lições preciosas. Primeira, a ideia, missionários independentes, que respondem somente ao Senhor, não à Bíblia. O apóstolo Paulo não deixava de relatar a atividade missionária à sua igreja de origem, Atos 14, 27 ao 28. Segundo, teremos oposição e obstáculos na obra missionária, mas também teremos resultados que glorificarão o Senhor Jesus, que nos chamou. E, finalmente, não esqueça de que na obra missionária, quem leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos ou os seus feixes. Confere Salmo 126, versículo 6. Resumo do tópico de número 3, zelo e ensino pela verdade são duas das principais armas da Igreja de Deus, do Deus vivo. A primeira viagem missionária de Paulo começa em Antioquia, com a escolha e o envio de Paulo e Barnabé por meio do Espírito Santo. O que eu quero que você entenda e que guarde isso para o resto da sua vida é que o cristão, seja ele obreiro, líder ou não, o cristão ele tem que andar sob a direção do Espírito Santo de Deus, o que nos leva a nos manter separados do pecado, das coisas profanas do mundo, é a comunhão com Deus e o Espírito Santo envolvendo as nossas vidas e preenchendo todo o nosso vazio. Aqueles locais que ficam descobertos do Espírito Santo de Deus, esses é que nos levam à tendência de buscar novidades, de buscar coisas que possam preencher o nosso vazio. Então, se nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, nós não temos espaço, não temos brecha e a nossa vida cristã será sempre bem-sucedida. Conclusão. À luz dessa lição, podemos afirmar que a igreja cristã cumpre o seu propósito quando a cultura de missões faz parte da sua rotina. Uma das provas que o Espírito Santo age na igreja é o investimento em missões. Assim,
é nossa a tarefa de evangelizar, participar dos projetos missionários da nossa igreja local, orar e jejuar por missões, contribuir e se colocar à disposição para ir ao encontro de quem precisa ouvir a Jesus. Quando o Espírito Santo encontra pessoas despojadas e sedentas por almas, ele as capacita com talentos e dons espirituais para que se lancem inteiramente na mais sublime missão, ganhar vidas para o reino de Deus. Então, a finalidade da igreja aqui na terra nada menos é do que manter as boas novas do evangelho na mente das pessoas, convencer novas pessoas a aderirem a essa doutrina do evangelho de Cristo, o evangelho da graça, pela graça, e separar essas pessoas do mundão, da coisa que é banal, e trazer para um local onde reina Cristo através do seu Espírito Santo, onde Deus comanda, que é normalmente nas assembleias dos santos, que as quais eu gosto de denominar de eclésias, né, onde reúne pequenas congregações, pequenos grupos de pessoas, mas que têm o mesmo propósito da igreja, do corpo de Cristo, de viver em comunhão com Deus, sentindo a sua presença, sendo orientados pelo Espírito Santo de Deus em tempo real. Essa é a nossa missão aqui, e buscar pessoas e mais pessoas, almas e mais almas para o reino de Deus. O Ministério Apologético Boas Novas não tem nenhuma intenção de crescer financeiramente, de se tornar uma potência internacional. Não, eu quero que dentro das nossas possibilidades, nós vamos alcançando vidas e mais vidas próximo de nós mesmos. Já estamos estendendo o nosso campo missionário para o Nordeste, mas com a intenção única de levar a palavra de Deus, servir de porta-voz do Evangelho, servir as pessoas necessitadas, levar aquilo de que as pessoas precisam para conhecer Jesus e receber Deus na sua vida. Senhor Deus e Pai, eu te louvo, te agradeço por mais essa oportunidade que o Senhor me dá de falar ao teu povo, à tua igreja, em todo o mundo, aonde quer que esta mensagem chegue, que o Senhor capacite cada vida, cada pessoa, abrindo a mente e o coração para entender o teu propósito, o teu desejo para as nossas vidas. Obrigado, Pai, por essa oportunidade. Eu peço, abençoa a tua igreja em todo o mundo, abençoe em especial o Brasil, a nossa nação querida, a nossa igreja no Brasil. Senhor, toma em tuas mãos cada denominação, cada crente, cada pessoa. Envia o teu Espírito, renova, Senhor, as nossas vidas, transforma-nos para que nós possamos, Senhor, ser cheios do teu Espírito, cheios do teu amor, cheios do teu poder, para resgatarmos vidas para a glória do teu nome. Obrigado, Deus. A paz do Senhor, irmãos e irmãs, que Deus os abençoe profundamente. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.